Oi, ficamos um tempo sem vídeos no canal, né? Eu estava morando em Lisboa, estava aguardando a nomeação do concurso que eu passei para auditor de controle interno, mas agora vamos retomar o canal, né? Voltando os assuntos para inteligência artificial, ciência e tecnologia, né? Vamos ter dois tipos de vídeo no canal, o vídeo mais técnico, o vídeo voltado para quem conhece código, mas vamos também ter um vídeo para quem não conhece código, não tem interesse, mas tem interesse de aprender sobre ciência, sobre tecnologia, ou como se manter informado, tá? Nesse primeiro vídeo, eu vou fazer um vídeo importante, basicamente repetindo, sobre a importância da ciência, como a ciência é importante e como só existe ciência com investimento público. E aí falar um pouco do que é ciência de base, ciência aplicada. Bom, no Brasil a gente tem a noção que basicamente, e aí eu não vou falar da população como um todo, mas uma parte da população minoritária, existe uma, eu acho que vamos dizer que fosse um dogma de alguns grupos relacionado à privatização, relacionado a três setores básicos que deviam ter investimento público: saúde, educação e segurança. Né? Vocês já devem ter visto, já ter visto, ouvido isso de algum colega. Quando a gente trabalha com ciência, a gente vê que isso é um pouco diferente, que só existe ciência, especialmente a geração de novos produtos, a ciência aplicada, com um investimento público criando ciência de base. Para, por exemplo, você ter modelos de inteligência artificial hoje que diagnosticam doenças, foi preciso que Minsky, na década de 60, tivesse criado o primeiro Superceptron. Então, uma coisa depende da outra, né? Infelizmente, no Brasil se criou o que a gente pode dizer de um clima de conflito, né? Um clima de guerra entre o setor público, né? E eu vou incluir o setor científico aí, por exemplo, quando a gente fala de setor público, se inclui universidades públicas, se inclui quem trabalha com ciência e investimento público e quem trabalha com ciência de base, e o setor privado, quando as duas coisas deveriam coexistir, basicamente. Ou seja, eu não deveria ter uma guerra entre o setor público e privado, mas sim uma harmonia. Vou citar como, por exemplo, o que acontece no Vale do Silício, onde Stanford e MIT, eu sei que Stanford e MIT são entidades privadas, mas com financiamento majoritariamente público, tá? Eles geram ciência de base para as big techs pegar ciência de base e gerar produtos. Isso acontece também com o CERN, né? O colisor de partículas, basicamente sediado na Europa, né? Lá se gera ciência de base e, por vezes, a gente nem tem ideia de quando se gerar um produto com isso. Por que isso é feito na Europa? Por que isso é feito nos Estados Unidos? Porque no longo prazo se paga. No longo prazo eu tenho novos produtos, eu tenho a competência científica, eu tenho meu país na ponta tecnológica do mundo. E é algo que o Brasil precisa acordar, né? O negócio é importante, é fundamental, mas sem tecnologia podemos ficar numa situação bem complicada nos próximos 10, 15 anos. Tem startup hoje imprimindo hambúrguer com célula tronco. A gente tem cada vez mais evolução de cultivo com inteligência artificial no Japão, na Europa, até cultivo vertical, né? E aí até quando, né, o nosso sustento, basicamente, justamente sem investir em tecnologia e só comprando tecnologia de fora e se baseando principalmente só em produtos, né, primários, vai ainda tornar esse país sustentável, né? É algo que a gente tem que pensar, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou abordar um pouco disso. Para começar, eu vou colocar uma entrevista do diretor do CERN, falando justamente sobre isso, né? Falando por que ciência de base é importante. Eu espero que vocês gostem. Life as we know it wouldn't exist. But to prove that it's true, we have to smash particles together at high enough energy to disturb the field and create a Higgs particle. If the Higgs exists, the LHC is the machine that will discover it. Let's assume you're successful and everything comes out okay. Sure. What do you gain from it? What's the economic return? How do you justify all this? By the way, I am an economist. I don't hold it against you. The question by an economist was, what is the financial gain of running an experiment like this
and the discoveries that we will make in this experiment? And it's a very, very simple answer. I have no idea. We have no idea. When radio waves were discovered, they weren't called radio waves because there were no radios. They were discovered as some sort of radiation. Basic science for big breakthroughs needs to occur at a level where you are not asking what is the economic gain, you are asking what do we not know and where can we make progress. So what is the LHC good for? Could be nothing other than just understanding everything. E reforçando o que vocês viram no vídeo anterior, a gente pode falar da vacina de RNA mensageiro, né? Essa vacina, por mais que a população ache que foi desenvolvida agora no ano passado, ela começou sua pesquisa nos anos 60, tá? Por incrível que pareça. E aí você vê muita gente no jornal, nunca foi testado. Tudo bem, nunca foi testado para Covid, mas a tecnologia em si, ela levou muito tempo para se maturar. Muito tempo, certo? Então, muito do que a gente tem hoje começou muito tempo atrás, tá? Voltando para as redes neurais tiveram os primeiros trabalhos nos anos 40, tá? E aí também entra aquela coisa do dilema de quem cria e quem vende, que também não é muito perceptível pela população em geral. Por exemplo, se a gente for falar do iPhone, a criação do iPhone em si se deu pela Apple, mas toda a tecnologia embutida já foi criada antes, tá? O primeiro artigo de touchscreen, né, basicamente, foi criado por um pesquisador chamado A.I.A. Johnson, e isso foi criado há 20 anos atrás, tá? Então, na verdade, 20 anos antes do primeiro iPhone ter saído do papel. Se eu não salvo, me recordo, a gente vai ver aqui no vídeo. Foi em 1965, salvo me engano, tá? Então, ciência precisa de investimento, tá? Em geral, esse investimento é público. E por que é público? Porque nenhuma empresa privada vai aguardar 20, 30 anos para o produto gerar algum lucro. O fato é que existe uma análise de risco na iniciativa privada, e é correto fazer isso, porque existem investidores, existe todo um capital em jogo, que isso deve gerar um produto que vai pagar o financiamento, tá? É basicamente isso. Mas quando a gente está falando de ciência de base, eu não sei se eu vou chegar no final com a pesquisa bem sucedida. Eu não sei se eu vou chegar no final com um produto, tá? Então, isso é muito complicado. Então, basicamente o que eu quero mostrar nesse vídeo, tá? E agora eu vou mostrar alguns dados, é que a coisa é bem mais complexa do que se imagina, ou que se fala nas conversas do cotidiano, tá? É muito mais complexo que isso. Por exemplo, vamos imaginar agora das tecnologias que a gente vai precisar daqui a 20 anos, tá? A gente precisa criar hoje, a gente precisa dar investimento hoje, tá? E a grande pergunta é, esse investimento está sendo feito, né, basicamente? E não vamos ser nós que vamos sentir essa falta de investimento. Vão ser nossos filhos ou os nossos netos, tá? Então, muito que se faz hoje se colhe mais na frente. Como se o que a gente colhe hoje de frutos é tecnologia desenvolvida na década de 70, em sua maioria, tá? Uma grande parte delas é. Outras não, né? Se você ver para redes neurais, por exemplo, existe uma rede neural chamada Transformers, é novo, tudo é novo. Mas tudo isso foi possível com ciência de base criada na década de 70, 60, 40, tá? Então é bem por aí, tá? Para finalizar, e depois a gente vai abordar esse assunto em outros vídeos, né? Eu vou tentar fazer os vídeos mais curtos, tá? Não vamos demorar tanto. Eu vou deixar como posso dizer, para vocês pensarem, um vídeo de um filme bem bacana, né? Chamado Adam Project, tá? Um dos personagens é feito pelo Mark Ruffalo, que é um professor de física, tá? E ele fala um pouco sobre o que eu estou falando, né? Que muito do que a gente faz hoje em pesquisa de base vai ser terminado, vai ser gerado produto 30 anos, 40, 50 anos depois, tá? Antes de mais nada, se você gosta, né, se apoia a ciência, principalmente apoia a ciência brasileira ou apoia
a divulgação de informação, né, científica, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, isso é muito importante, né? Eu estou começando agora a retomar o canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem sugestões de temas, coloquem assuntos interessantes que vocês queiram ver, tá? Da área de tecnologia, que aí eu vou buscar e trazer para vocês, tá? Até mais. Be inadequate and then get to work. You can't be good at something unless you're willing to be at it first. Professor Reed, Sophie. it'll take at least 2 semesters just to begin solving that. Oh, good God, at least that. And even then we'll probably fail the class because this is just bonkers. Physics is a slog. It's a slog. We are meant to work on problems that our children will solve. You might find the odd solution here or there. I just got your shirt, by the way. It's very clever. But you will die before your life's work is done. Your cold, lifeless husk will be moldering in the ground while generations that come after you will be finishing the work that you started. To quote the Romans, enjoy yourselves. It's later than you think.